Direto do plenário está de volta, já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos continuar acompanhando a sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.794, convido para falar pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a senhora ministra Grace Maria Fernandes, advogada-geral da União. Ministra, Vossa Excelência terá até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral da República. De tudo que se ouviu, de tudo que se leu, no âmbito das 18 ações diretas de inconstitucionalidade, o que se pôde observar de tudo que foi mencionado aqui da tribuna dessa Suprema Corte, foi, na verdade, uma irresignação. Uma irresignação partindo de uma premissa, de um pressuposto extremamente equivocado. O legislador infraconstitucional não suprimiu, não pôs fim, não eliminou a contribuição sindical da ordem jurídica pátria. Muitas vezes, inclusive, a referência foi aqui citada como se fosse sinônima. Fim da contribuição ou supressão da obrigatoriedade da contribuição. Na verdade, a contribuição sindical foi mantida na ordem jurídica nacional. Não há em qualquer hipótese, a eliminação, como foi aqui mencionado em inúmeras oportunidades. Mas a atuação do legislador infraconstitucional implicou renúncia de receita? A atuação do legislador infraconstitucional, quando retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, tornando-a agora facultativa, afrontou a Constituição da República, afrontou os princípios previstos na ordem jurídica nacional, em especial a liberdade sindical? É essa a grande questão que se coloca na tarde de hoje, senhores ministros. A eliminação não existe, mas a eliminação da obrigatoriedade, agora sim. E quando se retira a obrigatoriedade e passa a se reconhecer que essa contribuição social, ela será agora marcada pela facultatividade, essa atuação do legislador suprime, retira a única fonte de custeio das entidades sindicais. Aqui nós temos, portanto, dois grandes valores, porque a liberdade sindical ela é a via de mão dupla. Quando o legislador constituinte originário estabelece a liberdade sindical, ele permite que as entidades se organizem, se estruturem para defender os direitos dos seus filiados. Mas também com base na liberdade sindical, o legislador constituinte originário expressamente assegura ao trabalhador, expressamente assegura ao empregado, ao trabalhador avulso, ao profissional liberal, ao trabalhador autônomo, assegura um direito à filiação e não uma obrigação de ser filiado. O que mais se compatibiliza com a Constituição Federal, portanto, é a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição ou a facultatividade? Quando o artigo 8º, inciso 5º, é explícito, ao mencionar que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É essa a regra estabelecida pelo legislador constituinte originário. Portanto, o que fez o legislador infra foi aprimorar o regime sindicalista no país, tornando mais coerente com essa liberdade também atribuída ao trabalhador o tratamento a ser dado a essa contribuição sindical. E poderia fazê-lo por lei, ou deveria ter observado lei complementar. Precisaria de lei complementar para mudar, alterar a natureza desse recolhimento de obrigatória para agora facultativa? Esse tema não é novo nessa Suprema Corte, já foi enfrentado em outros tantos precedentes. Não há na Constituição uma única exigência dessa natureza, de que lei complementar seja imprescindível, necessária
para a instituição de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E essa Suprema Corte enfrentou esse tema no recurso extraordinário 396-266, na ação direta de inconstitucionalidade 4697 e agora, mais recentemente, no recurso extraordinário com repercussão geral 635-682, em que explicitamente se fixou o entendimento da dispensabilidade da edição de lei complementar para fixação de fato gerador, para fixação de base de cálculo e para a fixação do sujeito passivo de contribuições que são estabelecidas no interesse de determinadas categorias profissionais ou econômicas. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha A, exige lei complementar para a edição de normas gerais em matéria tributária e exige lei complementar exclusivamente apenas com a fixação de fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo para os impostos discriminados no próprio texto da Constituição Federal. Portanto, não houve aqui, por parte do legislador infraconstitucional, uma prática que afrontasse formalmente a Constituição da República. E no tocante ao mérito, ele prestou ao artigo 8º, inciso 5º, assim como também ao inciso 4º da própria Constituição. E a contribuição sindical, ela é essencial para a manutenção das entidades sindicais? Esse tema também foi objeto de enfrentamento por esse douto colegiado. Na ação direta de inconstitucionalidade 2522, o Supremo Tribunal Federal fixou que contribuição sindical não é fonte essencial de custeio das entidades sindicais. Portanto, senhores ministros, é importante aqui destacar que o legislador infra não eliminou as fontes de custeio das entidades sindicais, porque a própria Constituição prevê, no artigo 8º, inciso 4º, a contribuição confederativa. A própria CLT, no artigo 548-B, prevê a possibilidade de recolhimento de mensalidades. A própria CLT, também no artigo 513, prevê a incidência de taxas assistenciais. Portanto, há outras fontes de custeio, não sendo a contribuição sindical fonte essencial para a subsistência dessas entidades sindicais. E aqui o pilar do regime sindical, portanto, foi mantido. Não houve uma violação, porque há outros mecanismos de recolhimento capazes de manter todo esse sistema, aliás, múltiplas fontes de custeio, que não exclusivamente a contribuição sindical. É importante destacar que, antes mesmo da existência dessa alteração legislativa, essa natureza obrigatória da contribuição, do recolhimento dessa contribuição sindical, já vinha sendo objeto de inúmeros questionamentos, justamente porque essa natureza obrigatória que acabava por esvaziar o disposto no artigo 8º, inciso 5º da Constituição Federal. Portanto, não houve um retrocesso, uma violação ao princípio do retrocesso social. O que houve foi um avanço. O que houve, na verdade, foi se prestar reverência àquela que era a ideia original do legislador constituinte originário, quando estabeleceu também para o trabalhador o seu direito de ser filiado e não o seu dever de ser filiado, com os correspondentes desdobramentos de um eventual dever, como seria o recolhimento obrigatório de uma contribuição social. Essa facultatividade se harmoniza muito mais com o que está expresso na Constituição da República do que o inverso. Essa alteração legislativa foi objeto, senhores ministros, de questionamento perante a OIT, precisamente essa alteração. E a OIT foi também muito clara, explícita, ao dizer que a contribuição compulsória, essa sim estaria violando. Agora, a natureza facultativa, ela está em estrita consonância com os convênios e com os princípios da OIT. E já para finalizar, para não tomar também mais tempo desse douto colegiado,
Essas alterações promovidas pelo legislador, ao retirar a natureza obrigatória e passar a considerar como facultativa, elas não traduzem renúncia de receita, portanto, não há violação ao artigo 113 do ADCT, como foi mencionado, inclusive, da tribuna. Por quê? Porque o que fez a lei foi passar a exigir autorização expressa do trabalhador avulso, do empregado, do autônomo, do profissional liberal, para que esse recolhimento possa ser promovido. Foi isso que fez. Imprimindo aí uma plena concretização ao livre exercício do direito de sindicalização pelos trabalhadores também, que é a essência da Constituição da República. A destinação de 10% desses valores que são recolhidos, porque a facultatividade não eliminou a contribuição, portanto, os valores que serão aí também recolhidos, eles respeitarão, porque não foi objeto de alteração, o artigo 589 da CLT, continuarão a se ter aí também a observância da destinação de 10% da receita da contribuição social recolhida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse ponto não foi objeto de alteração. Portanto, isso evidencia com muito mais razão que não se trata aqui de renúncia de receita. E se não se trata de renúncia de receita, não há que se falar de estimativa necessária, imprescindível, como foi aqui mencionado, inclusive da tribuna, no tocante à estimativa de impacto financeiro e orçamentário, que é o que prevê o artigo 113 da Constituição Federal. É com essas considerações, senhora ministra, senhores ministros, na certeza de que esse aprimoramento é salutar para o Estado democrático de direito, que não inibiu, por parte das entidades associativas, o seu direito de se estruturar e de se organizar. Aliás, há no Brasil 17 mil, aproximadamente 17 mil entidades sindicais. A revelar, a par de outras tantas reflexões que esse dado possa aqui também apresentar, a revelar que essa liberdade sindical vem sendo também observada. Portanto, com essas considerações, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade e pela procedência do pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, agradecendo aqui a atenção de Vossas Excelências. Agradeço à eminente ministra Grace Maria Fernandes. E para se manifestar pelos Amici Curia, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Federação Paulista dos Auxiliares da Administração Escolar, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, Central dos Sindicatos Brasileiros, Central Única dos Trabalhadores, Central da Força Sindical, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Federação Interestadual dos Trabalhadores de Empresas de Rádio, Televisão Aberta ou por assinatura, falará por 5 minutos até o Dr. Magnus Henrique de Medeiros Farcato. Vossa Excelência tem este prazo, até porque há outros Amici Curia, e está com a palavra. Senhora Presidente, Egrégia Corte, venho a essa tribuna sustentar a inconstitucionalidade dos artigos da Lei 13.467 de 2017, que tornaram facultativo o recolhimento da contribuição sindical, em clara violação ao princípio da autonomia sindical, a que alude o artigo 8º, caput e inciso 1º da Constituição Federal Brasileira. Autonomia sindical conceituada pela doutrina como poder de autorregulamentação e auto-organização das entidades sindicais, que pressupõe necessariamente independência econômica. Independência que ficou profundamente comprometida com a aprovação da Lei 13.467 de 2017. Em matéria publicada em 4 de junho do corrente ano, o jornal O Estado de São Paulo informa que houve uma redução da ordem de 88% da contribuição sindical arrecadada em março do corrente ano, em comparação com os valores arrecadados em março de 2017. Esta redução teve um efeito drástico sobre as entidades sindicais brasileiras,
muitas das quais tiveram que alienar parte do seu patrimônio, com o objetivo de manter-se em funcionamento. Entretanto, o mais grave foi a repercussão que se deu sobre as negociações coletivas de trabalho. Um estudo formulado pela Fundação de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo nos informa que, em fevereiro de 2018, houve uma redução da ordem de 24% dos acordos coletivos celebrados por empresa e de 44% das convenções coletivas celebradas entre categorias profissionais e categorias econômicas. E essa redução importou, obviamente, na perda significativa de direitos históricos dos trabalhadores, que só foi possível em face da ausência de recursos necessários à sua organização por intermédio das suas entidades representativas. Entretanto, não bastasse esse aspecto, a Lei 13.467 cria uma grave distorção na estrutura sindical brasileira, constituída a partir do critério de representação de categorias profissionais e econômicas, sendo certo que os sindicatos de trabalhadores representam tanto sócios como os não associados da entidade. E há, seguramente, uma distorção pelo fato de que esta lei, ela suprime a obrigatoriedade do não associado em relação à única contribuição compulsória que lhe diz respeito, que é precisamente a contribuição sindical. Em contrapartida, ele continua a se beneficiar de todos os direitos e obrigações decorrentes dos acordos e convenções celebrados por seu sindicato representativo. Vejam que enorme contradição. E o mais grave é perceber que as outras fontes de receita, a que aludiu a oradora que me antecedeu, também não são impostas ao trabalhador não associado. A contribuição confederativa, por decisão dessa colenda Corte, através da súmula 666, só pode ser cobrada dos sócios do sindicato. A contribuição assistencial, a que alude o artigo 513, a linha E da CLT, por força de decisão proferida em recurso extraordinário, com repercussão geral, no qual figuram como partes o Ministério Público e o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, também só pode ser cobrada dos associados da entidade, o que significa dizer que os associados da entidade são os únicos responsáveis pelo seu custeio, enquanto que, por outro lado, os não associados, a partir dessa mudança, se eximem da responsabilidade da única contribuição que lhe competia. Mas, senhora presidente, eu quero finalizar minha sustentação dizendo que o grande paradoxo da Lei 13.467 é que ela foi aprovada sob o fundamento de que era necessário substituir um modelo de relações do trabalho marcadamente intervencionista e tutelado pela lei por um outro em que prevalecessem os acordos e convenções coletivas de trabalho. E, curiosamente, o que nós assistimos é o legislador dar um protagonismo às entidades sindicais, mas retirar delas a estrutura material necessária para que cumpram com esse protagonismo. Esta contradição evidencia, senhora presidente, que esta disposição que torna facultativa a contribuição sindical não é compatível sequer com o espírito da Lei 13.467. Eu peço a Vossa Excelência, por gentileza, que conclua. Por isso, senhora presidente, nós estamos aqui pugnando pelo acolhimento das arguições de inconstitucionalidade formuladas nas ações propostas como medida de direito e de justiça. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, convido a se pronunciar a doutora Vilma Toshiko Tomi. Vossa Excelência também tem até 5 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada, Excelência. Senhora Ministra-Presidente, senhora Procuradora, excelentíssimos senhores ministros e ministras. O IDV, ele comparece hoje, nesta ação, na condição de amite, na qualidade de contribuinte. Hoje nós estamos vendo aqui ações que foram propostas por entidades patronais e também de trabalhadores. Nesse contexto, qual a condição na qual o IDV vem? O IDV é um instituto que é formado por empresas do setor de varejo. Então, nós estamos falando aqui de empresas que também têm uma representação sindical, que é a sua representação patronal.
E, na qualidade de contribuinte, o IDV gostaria de se fazer ouvido por esta Casa, exatamente porque, além das razões que foram brilhantemente expostas pela doutora Grace, da Advocacia Geral da União, e também pelo doutor Gustavo da Aberti, o IDV gostaria de se fazer presente para também ser ouvido em qual contexto? No contexto de que, sendo instituto, ela também é uma entidade sem fins lucrativos, assim como também são as entidades sindicais, que também vivem das contribuições ou das mensalidades, tal qual o IDV. E assim como milhares de outras entidades sem fins lucrativos. Nós temos OCIPs, nós temos organizações sociais nesse país que vivem das mensalidades de seus associados e sobrevivem. Então, quando nós estamos falando aqui, não das mensalidades de seus sócios, mas nós estamos falando aqui de uma contribuição sindical e que foi revogada por uma lei ordinária, que tinha uma previsão em lei ordinária, nós não estamos falando aqui em extinguirmos as entidades sindicais. Ao contrário, a lei ela veio exatamente para privilegiar os verdadeiros sindicatos que representam de uma forma aguerrida os trabalhadores e também as empresas que são representadas pelas entidades patronais. Dizer que de 16 ou 17 mil sindicatos, todos ou uma grande parte seriam extintos, também seria uma falácia, até porque no mundo inteiro, nós temos menos de 2 mil sindicatos. Então, como sobrevivem esses sindicatos? Então, na qualidade de contribuinte, o que nós gostaríamos de deixar aqui registrado? Os sindicatos sobreviverão, e sobreviverão sim, porque são importantes nas relações sociais. O diálogo social é que vai mudar. E esperamos e desejamos que esse diálogo social ele mude para melhor. Em qual contexto? No contexto de que temos que conquistar os trabalhadores. Nós temos que conquistar as empresas que são as associadas dessas entidades patronais. E aqui eu gostaria de fazer uma citação do professor José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que é professor doutor da Pontifícia Universidade Católica, e que disse aqui uma crítica. Dentro do modelo de unicidade praticado no Brasil, é uma forma de contribuição antipatizada pelos associados dos sindicatos. Vejam, senhores, nós estamos falando aqui de uma questão que fala da antipatia. E qual a razão dessa antipatia, né? A razão dessa antipatia, ela vem do quê? Ela vem de uma questão ideológica? Não. Ela vem da necessidade de se conquistar os seus representados. Então, hoje, aqui nós estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma mudança de comportamento. Nós não estamos falando aqui da mudança de um modelo de organização sindical, mas é de respeito. Então, eu acho que o respeito ao contribuinte, ele tem que ser, sim, considerado. A obrigatoriedade não vai tornar melhor essa relação. Ao contrário, faço aqui apenas um ponto. Em 11 de novembro, nós tivemos, portanto, a vigência da Lei da Reforma. Em março, nós tivemos a questão do desconto da contribuição da parte dos trabalhadores e, de janeiro, a parte da entidade patronal. Muito bem. Quando nós estamos falando desse desconto, e ainda aqui, no mês de junho, estamos discutindo essa questão, e que agora é facultativa, porque franqueou-se ao trabalhador e também às empresas representadas a contribuição, a indagação é, se foi franqueado, qual a razão de não ter existido a concordância? Então, atrás dessa pergunta, está aqui um grande ponto de reflexão a todos os senhores. O que deveremos fazer para conquistarmos, para mostrarmos para as empresas que realmente as suas entidades elas estão representando bem, estão realmente na defesa de seus direitos. E, do mesmo modo, em relação aos trabalhadores. Então, aqui eu pugno pela constitucionalidade e agradecendo a Vossa Excelência pela oportunidade no AMIT. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registradores do Estado de São Paulo, o doutor Marcos Preter Silva. Vossa Excelência também tem até 5 minutos. Tem a palavra. Senhora Presidente,
nobres e doutos ministros, douta representante da Procuradoria, doutos advogados e demais estudantes que nos assistem, o Cianor, Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registrados de São Paulo, não obstante as brilhantes apresentações que aqui foram feitas, acredita que pode contribuir com mais alguns aspectos importantes a respeito dessa emblemática ação ora em discussão. Sobre o caráter tributário da contribuição sindical, já é mais do que pacífico em diversas decisões desta Corte o seu caráter inequivocamente tributário. Só para mencionar algumas, cito a DPF 126 do Distrito Federal, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, de 1/2 de 2013, o MS 28465, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, na primeira turma, julgado em 18/3 de 2014, e o RE 496456, um agravo da primeira turma, que foi julgado em 30/6 de 2009, da eminente ministra e presidente desta Casa, ministra Carmen Lúcia. É importante salientar que, no que diz respeito às inconstitucionalidades formais, com a criação desse tributo facultativo que foi criado pela Lei 13.467 de 2017, em seus artigos 545, 578 a 602 da CLT, criou-se uma espécie nova, senhores ministros. Criou-se um tributo facultativo, imaginem os senhores. Agora, passou-se à alha do contribuinte a escolha se deve ou não contribuir. Daqui a pouco, se essa onda pega, podemos assim dizer, irão jogar outros tributos e outros direitos, conforme muito bem acentuado por um juiz do trabalho de Lages, uma decisão em ação civil pública que reconheceu pela inconstitucionalidade. Por que dizemos isso? Porque já é mais do que conhecido de que a contribuição sindical, como caráter de tributo, trata-se de uma prestação pecuniária compulsória desvinculada do conceito de sanção por ato ilícito. Tanto é que parte desta contribuição, ou seja, 10%, é destinada ao Ministério do Trabalho e Emprego, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador na conta especial do emprego e salário, conforme discriminado no artigo 589 da CLT. A destinação desse recurso também está distrito aos sindicatos relacionados com assistência jurídica, assistência médica, assistência odontológica, realização de convênios, estudos econômicos, conforme discrimina o artigo 592 da CLT. Ainda no que diz respeito à inconstitucionalidade por violar a questão da destinação do tributo, apesar do que foi dito anteriormente, houve uma redução drástica da base de cálculo, pois, como já bem colocado, houve uma drástica redução dos contribuintes da contribuição sindical. Chega a superar 50% essa redução. Isso viola, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, conforme já mencionado, que estabelece, só para relembrar, que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, deve estar acompanhada de uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Em nenhum momento foi apresentada essa expectativa de impacto orçamentário e financeiro. E, excelências, nunca antes se necessitou tanto desse custeio que é necessário amparar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso quem diz, conforme a mídia, em artigo do jornal Estado de São Paulo, de 11 de maio de 2017, vem com essa manchete: o FAT precisará de 79 bilhões do Tesouro até 2020. Boa parte dessa receita vem oriunda dos 10% da contribuição sindical, cuja renúncia não houve uma contrapartida financeira em relação a isso. Daí a inconstitucionalidade desse dispositivo, que o legislador ordinário, infelizmente, não se atentou. Mas há mais, excelências. Encontra-se presente também inconstitucionalidades materiais, por evidente desvio de finalidade na edição da norma. Por que me dizemos isso, né? Vamos fazer menção aí a mais uma importante decisão do magistrado da 75ª Vara do Trabalho, em São Caetano do Sul, que em decisão de tutela antecipada, peço vênia para citar parte dela, disse que não há como se afastar o vício de inconstitucionalidade material. Por quê? Porque, como citando Marco Aurélio Greco, qual permito fazer referência,
ele nos diz assim, que no controle de constitucionalidade das leis editadas com fundamento no artigo 149, o primeiro passo não é examinar a materialidade alcançada para a lei, mas aferir a sintonia do preceito com a finalidade constitucional. E tal sintonia não importa a hipótese, ela não vai encontrar fundamento de validade se não encontrar essa sintonia. E o legislador ele não se atentou a isso. Vossa Excelência que, por favor, conclua, porque se exauriu o tempo. Pois não, Excelência. Ele não se atentou a essa finalidade. Então, como muito bem retratado, impõe-se aos sindicatos obrigações, prerrogativas da assistência jurídica, assistência médica, assistência odontológica, simulação de convênios, mas não se impõe nenhum mínimo de subsídio para que os sindicatos possam se manter, nem mesmo uma regra de transição para que eles pudessem sobreviver. Eu preciso que Vossa Excelência Portanto, é por essas razões que se propugna pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos SUS referidos. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Maurício Garcia Palhares Ocum, que se manifestará pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Doutor Maurício, Vossa Excelência também. Tem 5 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Muitíssimo obrigado, Excelência. Vou ser extremamente breve na colocação. Me permita que eu achei que eu daria uma visão totalmente nova, não fosse a colocação do advogado que me precedeu do Sindicato dos Notários e Registradores de São Paulo. Me parece que o tema tem que ser examinado por um ângulo diferente. Com todas as vendas, não acho que, ainda que eu possa reconhecer a procedência de muitas das argumentações, eu acho que o tema ele comporta um exame diferente. Pela simples, qual a razão fundamental disso? O texto constitucional combina ao Estado a persecução de um plexo de interesses. Em última medida, aqui parafraseando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a tutela do interesse público. Em certa medida, quando a tutela do interesse público acaba impondo um ônus isonômico a todos, então nós estamos diante de uma figura de limitação administrativa e que não há necessidade de qualquer espécie de contrapartida por parte do Estado, posto que observou-se o princípio de isonomia. Não obstante isso, quando, para a tutela do interesse público, se impõe um gravame a uma categoria de pessoas e este gravame não é imposto de forma isonômica, impõe-se a necessidade de uma contrapartida por parte do Estado. O exemplo mais emblemático dessa figura é o que está estampado no artigo 5º, inciso 24 da Constituição da República, que é a figura da desapropriação. Realiza-se um encargo em benefício de toda a sociedade, mas, porém, o encargo é colocado numa categoria específica de pessoas. Não é só essa hipótese, a figura do tombamento, a figura da servidão. E por que esses temas são relevantes no tema tratado aqui, na questão tratada nessa ADIM? Pergunta: a Constituição da República e o sistema normativo fixou um plexo de encargos inexcusáveis aos sindicatos. Encargos estes que os sindicatos não podem facultativamente exercer ou não. Impôs-se aos sindicatos a tutela compulsória de um conjunto de interesses do qual ele não consegue se desfazer. Portanto, é um encargo imposto ao sindicato, a um conjunto de pessoas, em benefício de toda a coletividade ou coletividade de trabalhadores. E quais são esses encargos? O artigo 8º, inciso 4 da Constituição da República, diz que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. É dizer, não se realizam negociações coletivas sem a presença dos sindicatos. Em prol de quem isso? Do conjunto de trabalhadores de toda a sociedade. 2. A CLT, no artigo 5º, estabelece obrigatória a presença dos sindicatos na hipótese de pedido de demissão do servidor estável. Portanto, não se realiza a demissão do servidor estável sem a presença do sindicato. A criação do sindicato não é facultativa, senhores. Ela é obrigatória porque a Constituição da República, ministro Carmen Lúcia, assim estabelece. E mais, daqui, o termo de quitação anual deve ser celebrado entre empregador e empregado perante o sindicato. Só os sindicatos têm capacidade jurídica para celebrar contratos coletivos de trabalho, portanto, a presença do sindicato, o sindicato se impõe constitucionalmente como uma figura solar na constelação da tutela de um conjunto de interesses dos trabalhadores que não é só interesse dos trabalhadores, é interesse público. E neste encargo impõe-se um conjunto de deveres aos sindicatos, um fim, que lhe impõe um ônus que, no entanto, ele deve ser repartido entre quem? Resposta: entre toda a coletividade. Mas pode falar, qual é toda a coletividade? A coletividade por ela beneficiada. Então, justifica-se a contribuição sindical por esta razão. Por quê? É um ônus imposto de forma não isonômica,
mas que impõe-se um cargo em benefício de toda a sociedade e que, para realizar a contrapartida, para que não haja quebra do princípio da isonomia, cria-se a figura da contribuição sindical. A pergunta, isso já existiu antes? Claro que existe. Contribuição ao SESC, SENAI, SENAT, já examinado por aqui, eles têm o mesmo propósito. Quais são os mecanismos que poderiam existir além da contribuição sindical? Alguém vai dizer, a extinção da contribuição sindical ela é inconstitucional? Data vênia não é. Não é. É inconstitucional a fixação da facultatividade dela, mas a não fixação de uma contrapartida que tenha por finalidade custear aquele encargo em benefício de toda uma coletividade de trabalhadores. Isso é inconstitucional. A lei da reforma trabalhista não previu essa contrapartida. E neste ponto é inconstitucional. Então, até que sobrevenha essa contrapartida, que pode ser dada pelo quê? Indenização, subvenção. Esta reforma, ela se revestirá de inconstitucionalidade. E apenas respondendo uma colocação muito bem feita pela ministra da AGU, que eu tomo licença nos 8 segundos que me restam tratar, o fato de ter sido imposto um encargo não significa dizer que, apenas arrematando, ministra, e aqui foi dado exemplo, mas agora ela tem outros meios de se custear que não a contribuição compulsória. Pela minha ótica, essa colocação não prospera pela seguinte razão. E eu peço que Vossa Excelência, por gentileza, conclua. Eu atenderei majestosamente, apenas concluindo sempre o seguinte. Realizou-se um tomamento, que é um sacrifício de direito. É claro que um tomamento ela pode obter a contrapartida econômica lesada de outra forma. É claro que faticamente isso é possível, mas juridicamente isso não é possível. E por essa razão, porque me parece que houve ofensa ao princípio da isonomia, é que a contribuição à entidade na qual eu represento, ela pede que seja julgado procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade. Ministro, muitíssimo obrigado. Excelência. Convido o doutor Luiz Felipe Buais Andrade. A se manifestar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Transportes Terrestres e Federação Nacional dos Médicos. Vossa Excelência tem também Senhora Presidente, para se pronunciar. Senhores ministros, senhora representante do Ministério Público, não me resta dúvida que, diante do escopo da lei da reforma trabalhista, o que nós estamos discutindo aqui é o poder econômico, a ação do poder econômico, a tentativa de desmantelar a estrutura hierárquica sindical do país. Esse é o grande escopo que está sendo discutido aqui. Quando você retira o custeio, quando você seca a fonte, você desmantela um sistema que veio sendo erigido, que foi erigido historicamente no país. Não há outra ilação que se possa extrair ao ponto de se colocar uma contribuição facultativa. Eu sou advogado de confederação, federação e de sindicato. Existem sindicatos que vivem da contribuição sindical, sim, porque eles representam categorias de trabalhadores de menor poder aquisitivo. Não há possibilidade ali de se instituir qualquer tipo de garantia perante aquele trabalhador com a situação financeira menos favorável. E a contribuição sindical, ela se coloca ali, sim, como um custeio de uma entidade que precisa sobreviver, porque ela faz parte de um sistema de organização de trabalhadores. Entidades sindicais não têm fins lucrativos, elas não podem se organizar automaticamente para suceder uma determinada receita. Isso não há como. Nós vivemos num país onde o PIB é de 1 trilhão e 400 bilhões. Queremos ser o quê? De Estados Unidos? O PIB é 18 trilhões. Mas cuidado para não acertarmos na China, que lá se trabalha 16, 18 horas por dia. Então, o que nós temos aqui discutindo é o desmantelamento. É preciso que se veja isso, Excelência, porque não é somente a questão de tornar facultativa, há um escopo por trás, um escopo cruel com essas entidades,
limitadas que representam trabalhadores menos favoráveis. A questão que o ministro Fachin colocou no seu despacho, com relação ao tripé da representatividade, unicidade e do custeio, isso é histórico. E gente no passado morreu para que isso se tornasse realidade. Essa legislação, além de tudo, ela é uma legislação traidora, porque ela relegou todo o passado que se houve nesse país aqui, onde muitos deixaram, a Mauri Márcio do Nascimento tem isso no seu tomo, todo o histórico de nosso sindicalismo, está sendo relegado. Então, excelências, com relação a, eu sei que meu tempo é curto, mas a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre e a Federação Nacional dos Médicos vêm impugnar pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Fábio Lemos Zanzão, que falará pela Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de São Paulo e Sindicato das Empresas dos Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo. Vossa Excelência também tem até 5 minutos e está com a palavra. Senhores ministros e ministras, boa tarde. Procuradora-Geral, eu peço desculpas pela falta de cordialidade, mas como o tempo urge, eu quero ir direto ao ponto. Hoje aqui, eu acredito que essa Corte Suprema não tem que discutir a respeito se a contribuição sindical deve ser compulsória ou facultativa. Nós deveremos analisar não só em relação ao direito tributário, ao direito material, mas principalmente em relação ao direito sindical brasileiro e o direito coletivo. E esse tribunal aqui, ele precisa, é o que pugnamos, que ele analise as próprias decisões dessa casa. E por quê? Eu deixo aqui para vocês alguns questionamentos para que nós possamos refletir. Esta casa aqui, se decidir, de acordo com o parecer da Procuradora-Geral, de acordo com a Advocacia-Geral da União, terá também que responder alguns questionamentos. Primeiro, as entidades sindicais se tornarão meras associações? Por quê? Essa Corte Suprema já decidiu que o sindicato não se equipara à associação. Sindicato desempenha o munus público em benefício de toda a categoria, conforme o artigo 8º da Constituição Federal. Nós tivemos aqui nessa bancada um instituto, uma associação e uma Advocacia-Geral da União que trouxe claramente o posicionamento de que as entidades sindicais representam seus filiados, e isso não é verdade. As entidades sindicais representam toda a sua categoria. Isso é ponto pacífico. O ministro Marco Aurélio, sabiamente, já decidiu isso inúmeras vezes nessa casa. Foi dito também que os sindicatos teriam condições de prestar as assistências judiciárias gratuitas, mesmo tendo condições de defender os seus trabalhadores. Mentira. A Lei 5.584 de 1970, que trata da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho, em seu artigo 8º, ela traz a obrigatoriedade das entidades sindicais representarem juridicamente todos os trabalhadores da categoria, independentemente de filiação. Agora, como manter isso? Se transformarmos os sindicatos em meras associações, eu pergunto, representando apenas os filiados e contrariando a jurisprudência já pacificada por essa Corte Suprema, que diferencia sindicato de associação, como ficará a interpretação do nosso artigo 8º da Constituição? É por isso que a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio está nessa tribuna defendendo a inconstitucionalidade dessa reforma. Também precisamos pensar no seguinte, as entidades sindicais não mais serão obrigadas a prestarem contas aos tribunais de contas, porque essa Corte Suprema também já decidiu que é devida a prestação de contas pelas entidades sindicais por se tratar de dinheiro público. Continuando, pergunto a vocês, os empregados pertencentes à categoria, mas não filiados aos sindicatos, que não contribuem com os sindicatos, eles terão direito aos benefícios previstos nos acordos e convenções coletivas já firmadas? Hoje, o sindicato ele é obrigado a ingressar com as ações coletivas. Como o nobre colega disse, nós temos inúmeras atribuições, inúmeras obrigatoriedades, e essas obrigatoriedades não estão só em acordos coletivos, convenção coletiva, só que nós somos obrigados e legitimados a mandado de segurança coletivo, ao mandado de injunção, à ação civil pública e a executar a sentença coletiva em benefício de toda a categoria, independentemente de autorização prévia, diferentemente das associações que vieram aqui defender a constitucionalidade dessa reforma.
Continuando, será possível afirmar que o princípio da vinculação por categoria, que autorizou a OAB e os conselhos profissionais a instituírem e a cobrarem mensalidades, anuidades, com base no princípio da vinculação e nos moldes já fixados aqui mesmo por essa Corte, não será aplicados apenas e exclusivamente às entidades sindicais? A OAB, aos conselhos profissionais, o princípio da vinculação existe e vai deixar de existir através de uma interpretação equivocada do artigo 8º? Essa pergunta. Continuando, como será possível as entidades sindicais atender às requisições atuais de autuações por parte do Ministério Público do Trabalho, feitas, disparadas por trabalhadores da categoria, mas que não são filiados e que não contribuem com a entidade sindical? Porque hoje é muito importante saber que, infelizmente, o Ministério do Trabalho e Emprego está sucateado. O Ministério do Trabalho e Emprego fechou as portas em inúmeras cidades desse país. E hoje, se não forem os sindicatos a defenderem esses trabalhadores, eles estarão totalmente desamparados. Por fim, as entidades sindicais continuarão com poderes, como foi dito nessa tribuna, para firmar acordos, convenções, estabelecer banco de horas, negociação de PLR, planos de demissão voluntária e até mesmo demissão em massa, entre outras questões de extrema relevância, através de suas assembleias a toda a categoria. Mas eu pergunto, as mesmas assembleias não têm o poder de decidir sobre a instituição de contribuição a ser descontada de todos os trabalhadores? Pergunto, qual empregado que não contribuindo financeiramente à entidade sindical passará a contribuir se ele terá as mesmas garantias de quem não contribui? E, por fim, eu gostaria de salientar que, em que pese a Procuradoria-Geral da República ter dado parecer contrário à inconstitucionalidade, o próprio Ministério Público do Trabalho, através da resolução número 1 da Coordenadoria Nacional... Peço a Vossa Excelência, por gentileza, que conclua, porque exauriu o seu tempo. Da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, fez questão de trazer o seguinte: a manutenção da compulsoriedade da contribuição sindical ganha relevância quando verificamos que a reforma trabalhista acresceu sobremaneira os encargos do sindicato, como a criação de um rol de matérias em que os encargos sindicais... em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado, inclusive e principalmente na perspectiva do negociado estabelecer as condições de trabalho inferior ao assegurado em lei, sendo necessário, portanto, a existência de um sindicato forte, doutor Fábio, dotado de capacidade econômica e bem estruturado. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, permito-me principiar cumprimentando... Presidente, estamos sem quórum para a deliberação. Acho que o ministro Fux deu uma saída, segundo ele me disse, por uma necessidade, mas, sim, pedi já que verificasse. Mas eu agradeço a... Posso prosseguir, senhora presidente? Apenas aguardando a confirmação da presença do ministro Fux na casa e se ele está... Pois não, o ministro Fux está vindo e está na casa, saiu apenas para cumprir uma... Mas Vossa Excelência pode continuar, então, porque estando aqui, sim, pelo sistema de som. Pois não, pode continuar, por gentileza. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado ao ministro pela lembrança do quórum. Como dizia a senhora presidente, ao saudar Vossa Excelência, os ilustres pares, gostaria de principiar o voto, senhora presidente, enaltecendo a riqueza das sustentações orais, que cada uma a seu modo e à luz das diretrizes que sustenta, mostrou que a premissa da relevância jurídica, mas também social e em tantos horizontes é efetivamente inequívoca. E nada melhor do que ter uma gama de representações que trazem a este Supremo Tribunal Federal as suas contribuições para que, afinal, de uma forma ou de outra, este tribunal dê às partes, aos seus diversos amici curiae, a resposta que entender adequada constitucionalmente, partindo, portanto, do exercício que hoje aqui se faz, que não é apenas o exercício do poder-dever de proferir votos, mas também do dever de escutar as razões e enfrentar as razões arrostando os respectivos argumentos.
Ao lado dessa observação inicial, senhora presidente, também gostaria de deixar pontuado, desde logo, que da tribuna houve reiteração do pedido cautelar. Portanto, embora estejamos aqui a começar a julgar o mérito, e eu vou me pronunciar no mérito, creio que nada mais relevante nesse julgamento, quer tenhamos condições materiais de concluí-lo ou não, acho relevante que se delibere num momento que Vossa Excelência entender adequado sobre esta questão cautelar, se não se avançar na apreciação do mérito, que é, obviamente, o ideal. Eis que, no meu modo de ver, nada melhor do que a deliberação colegiada, que, aliás, é mais consentânea com a própria estrutura normativa de uma ação direta de inconstitucionalidade. Dito isso, senhora presidente, a questão que se coloca é precisamente o que está na base das múltiplas razões que conduziram ao ajuizamento de praticamente 2 dezenas de ações diretas de inconstitucionalidade. E, portanto, a questão está em saber se há ou não conformidade constitucional das alterações que a legislação impugnada, a Lei 13.467 do ano pretérito, essas alterações que se projetaram sobre a consolidação das leis do trabalho, se tem ou não conformidade à luz dos parâmetros constitucionais. Portanto, a resposta que, meu ver, se almeja seja dada por esse Supremo Tribunal Federal é sobre esse juízo de conformidade ou desconformidade. E é disso que, na condição de relator, exerço aqui a tentativa, ao menos, de cumprir com 2 deveres constitucionais. De um lado, o dever constitucional da fundamentação, que está no inciso 9º da Constituição Federal, do seu respectivo dispositivo que cuida desta matéria, que é o artigo 93. E, de outro lado, a celeridade processual. Portanto, tentando atender essas 2 perspectivas e compreendendo que, depois do meu voto, ainda remanescem 10 votos a serem proferidos, vou tentar desincumbir-me do dever de fundamentação e no tempo mais breve possível. Ministro Fachin, se Vossa Excelência me permite, eu proporia ao Tribunal exatamente que, considerando a relevância da matéria e que conseguimos incluir na pauta no prazo devido, desde o mês passado, conforme Vossa Excelência tinha já deliberado e liberado para a pauta, podemos dar prosseguimento e, após o voto de Vossa Excelência, se não seguimos hoje, temos sessão amanhã pela manhã e daremos sequência exatamente com este julgamento, deixando os processos de amanhã para a primeira sessão subsequente, de tal maneira que a gente consiga realmente realizar o julgamento. Pois mas não, apenas para tranquilizar Vossa Excelência sobre a possibilidade de darmos fim ao julgamento na forma prevista. Eu agradeço, Vossa Excelência. E Vossa Excelência continua com a palavra. Muito pela ordem, senhora presidente. Eu tenho um compromisso eleitoral amanhã que vai me impossibilitar de vir à sessão. Vossa Excelência, depois do voto do ministro Fachin, eu faria uma manifestação bem simples. Eu vou juntar o voto. Pois não. Então, hoje ouvimos o voto do ministro Fachin e, neste caso, o voto do ministro Luiz Fux. Por favor, tenha a palavra. Pois não, senhora presidente. Portanto, aqui o que está efetivamente submetido a esses parâmetros constitucionais são vários os dispositivos da Constituição, mas nomeadamente os incisos 2º e 3º do artigo 146, o parágrafo 6º do artigo 150 e o artigo 159 da Constituição, é saber se esses parâmetros acolhem ou não essa alteração, por assim dizer, para utilizar-se dos vocábulos que aqui foram empregados, da transformação da contribuição sindical, da sua compulsoriedade para a sua facultatividade. E, nesse sentido, vou ao encontro de uma observação que foi feita da tribuna, não necessariamente para manifestar concordância com a conclusão, mas quanto a uma das premissas, também entendo, e creio que isto, a rigor, raramente se colocou nessa demanda, não está mesmo em questão a existência ou não da contribuição sindical no ordenamento jurídico brasileiro.
O debate que está posto aqui é esse que acabo de pontuar, da conformidade constitucional ou não das alocuções que a nova lei introduziu, quais sejam. E aqui cito, entre aspas, as introduções e essas alocuções especificamente quanto ao pagamento da contribuição sindical. Entre aspas, o que a lei trouxe, desde que por eles devidamente autorizados, desde que prévia e expressamente autorizadas, autorização prévia e expressa, condicionada à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica profissional, e ainda a expressão que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos, como também observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação, e ainda a expressão que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical, e, por último, a expressão que venha autorizar prévia e expressamente o recolhimento. São todas essas expressões que emergem da Lei 13.467 e fazem nascer uma controvérsia que reputo legítima, e creio que, quanto a isso, ninguém há de impugnar, que é uma controvérsia constitucional para saber a resposta que esse tribunal dará a essa conformidade ou desconformidade. Onde encontro fundamento para dar essa resposta? Em primeiro lugar, creio que em todos os pronunciamentos dessa Corte Constitucional há um tripé essencial em face do qual a resposta do tribunal se articula, se consolida e se publiciza. Em primeiro lugar, o que dispõe a Constituição Federal sobre essa matéria? Em outras palavras, a Constituição não é apenas possibilidade, mas também é um limite. Estejamos ou não de acordo do ponto de vista das compreensões pessoais, não é isso que está em debate. A Constituição é a mesma para todos. Então, o primeiro pilar desse tripé é sabermos nos dispositivos constitucionais onde está a direção para encontrar esta resposta. Em segundo lugar, o segundo pilar diz respeito a saber de precedentes que esse Supremo Tribunal Federal tem sobre a matéria, no todo ou em parte. Eis que a matéria em si, ela se apresenta nova nesse tribunal, até porque a legislação é recente, mas cabe ver se alguns desses aspectos, por exemplo, a natureza dessa contribuição, já foi ou não objeto de um escrutínio em debates e deliberações desse tribunal. E, por último, o terceiro pilar, no plano da construção do que se chama de doutrina, ou seja, da literatura jurídica, o que é que a literatura jurídica traz a contribuição para esta compreensão. À luz desse tripé, senhora presidente, o meu voto se articula nessa tríplice dimensão da resposta e constrói como fio condutor desses três pilares o que se pode denominar de regime sindical de natureza constitucional, ou seja, a opção que entendo foi feita pela Constituição de 1988 e que está sustentada, em meu modo de ver, pelo que deflui especialmente do artigo 8º da Constituição, inciso 2º, inciso 3º e parte final do inciso 4º, sobre a unidade sindical, a representatividade compulsória e também a contribuição social, como se refere à própria Constituição, independentemente de previsão em lei. Para chegar ao regime constitucional de 88, no meu voto, senhora presidente, eu procuro traçar um percurso histórico da formação desse regime sindical desde o começo do século XX, passando pelo decreto 979, de todos conhecido, chegando às décadas posteriores e, nomeadamente, no modelo da década de 30. Cito doutrinadores que cuidaram desta matéria, especialmente a Maria Mascaro do Nascimento, na sua obra em coautoria com Sônia Mascaro Nascimento, Marcelo Mascaro Nascimento, denominado Direito Sindical, para chegar
à Constituição de 1934, que trouxe importante inovação para o sistema sindical brasileiro, reconhecendo em seu artigo 120, caput e parágrafo único, a pluralidade e completa autonomia sindical nos termos que ali foi referido. Vem, nada obstante, o Estado Novo e a Constituição imposta, que, numa base evidentemente arbitrária, institui um modelo de unicidade sindical em que se agrupavam categorias sobre a representação possível de apenas um sindicato e que, naqueles termos, seria, ainda que utilizando-se de alocuções diversas, mas seria a rigor controlado pelo próprio Estado, e por isso, na sequência, foi editado o Decreto 1402 de 1939, que estabeleceu expressamente ser privativa dos sindicatos reconhecidos pelo Estado a representatividade de categorias e celebração de convenções coletivas. Esse conjunto de normas jurídicas atingiu, portanto, no final da década de 30 do século passado, o epílogo de um processo de dirigismo estatal sobre a organização sindical. E ali o Estado fixou regras sobre a administração dos sindicatos, sobre as eleições sindicais, proibiu a greve e o lockout, considerando-os antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital. Este modelo de 1937 edificou a base disso que se pode chamar de regime sindical brasileiro e que restou em 1943 reapreendido e, por assim dizer, nessa mesma perspectiva, aurido pela CLT, que aperfeiçoou o intervencionismo estatal na estrutura sindical e nos sindicatos em si, apresentando diversas condições para sua organização e administração sobre as eleições, o enquadramento e a contribuição social. Pois bem, após a vigência desta carta, há, como todos sabemos, a redemocratização que se operou em 1946, e de lá, sobre os diversos elementos políticos e institucionais que se projetaram para o Estado ditatorial que se instalou no Brasil a partir de 1964, projetando-se na Constituição de 67 e na assim dita Emenda Constitucional de 1969, alcunhada por alguns de Constituição. Eu traço no meu voto esse percurso histórico para chegar ao seguinte ponto. Com base nesse desenvolvimento histórico e nesse regime, qual foi a escolha que fez em 1988 o legislador constitucional? Eis que entendo que essa escolha vincula o juiz, portanto, vincula-nos, como também vincula o legislador ordinário. Portanto, qual foi a opção que fez a Assembleia Nacional Constituinte ao editar a Carta Constitucional que vai completar 30 anos? Sobre esse ponto, assento que o texto constituído em 1988 trouxe inovações ao sistema sindical brasileiro, as quais, se não o alteraram substancialmente, e entendo que não o fizeram, mitigaram em alguma medida o modelo corporativo altamente controlado pelo Estado desde o Estado Novo. E as principais mudanças: o direito à livre fundação de sindicatos, o reconhecimento constitucional da investidura sindical na representatividade da categoria, a liberdade de filiação e desfiliação, a obrigatoriedade da participação sindical nas negociações coletivas e a possibilidade de instituição via Assembleia de contribuição confederativa, contribuição essa que, por óbvio, não estamos aqui a tratar. O Constituinte de 88 fez, em meu ver, uma opção inequívoca pela manutenção de um modelo de sindicalismo sustentado nesse tripé que antes mencionei: unicidade sindical,
representatividade obrigatória e custeio das entidades sindicais por meio da contribuição sindical, em meu modo de ver, autorizada pelo artigo 159 da Constituição. Entendo que a Constituição de 1988, apontada como precursora de novos tempos no que tange às relações entre capital e trabalho, e principalmente pelo princípio da não intervenção e da não interferência do Estado na organização social, permitiu a ampliação do número de entidades sindicais, estimulou a extinção da Comissão de Enquadramento Sindical e propiciou a criação do Cadastro Nacional das Entidades Sindicais no Brasil. Nada obstante, importante parece-me insistir que o modelo jurídico-constitucional sindical brasileiro deva ser, por força da opção feita pela Constituição de 88, considerado em sua integralidade, especialmente em face da necessidade de harmonização das regras essenciais que sustentam o referido sistema e as diretrizes nacionais e internacionais acerca do tema. Neste contexto, mesmo que a unicidade sindical e, consequentemente, a representação sindical compulsória por categoria não sejam consideradas as melhores características de um modelo sindical, é preciso reconhecer que tiveram função histórica, especialmente na década de 40, quando disperso no território nacional o conjunto dos trabalhadores se apresentou para as negociações com os empregadores com a voz em torno de uma entidade cujas prerrogativas foram úteis para definir posição e defesa do interesse de seus substituídos. E, portanto, senhora presidente, entendo que, neste ponto, a Constituição fez uma opção por definir-se em torno da compulsoriedade da contribuição sindical nessa sistemática que entendo que é possível aurir da opção que o Constituinte fez em torno de um regime sindical integral. Pois bem, se assim entendo, o que diz a literatura jurídica ou a doutrina sobre esta matéria? E aqui começo citando algo que quiçá traduz um pouco os paradoxos e a direção desta matéria e que se encontra em meu voto, que é a lição proferida pelo professor Valdir Perrine na obra A Inconstitucionalidade do Fim da Contribuição Sindical Obrigatória Compulsória e o Quadripé do Peleguismo, numa obra chamada Reforma Trabalhista Ponto a Ponto, organizada, entre outros, pelo professor José Afonso da Legrave Neto. Disse o professor Perrine, abro aspas, trocando em miúdo das duas uma, ou se elimina de uma vez por todas a unicidade sindical e seus desdobramentos remanescentes mediante alteração constitucional, que traslade ordenamento jurídico para as bandas da pluralidade, elegendo como responsáveis pelo custeio da organização do sindicato exclusivamente aqueles que se beneficiam com sua atuação, ou se mantém o sindicato único com a excrescência representada pelo dever de representar e defender os direitos de associados e de não associados, mantendo-se a única fonte de custeio existente para propiciar essa hercúlea tarefa sobre os ombros de todos os beneficiários, sob pena de fragilizar a organização sindical de forma incompatível com o delineado constitucionalmente e propiciar o enriquecimento sem causa dos não associados que, paradoxalmente, continuariam se beneficiando com a atuação do sindicato sem precisar custeá-la. Nesta medida, também cito
em ordem doutrinária, uma obra que considero marco nesta matéria e que está publicada na revista do TST de abril e junho de 2015, volume 81, página 95, da autoria do professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins, pai. E, portanto, nesta medida, disse o professor Ives, a contribuição objetiva a garantir a existência de movimentos sindicais de trabalhadores e patronais, sendo na dicção do artigo 8º, inciso 4º, a exata razão de sua exigência como perfil de natureza tributária. Sobre este ponto, há precedente deste Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 180.745, relator, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, perante a primeira turma. O julgamento foi publicado em 8 de maio de 1988, aonde Sua Excelência assentou a recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no artigo 578 CLT e exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, resulta do artigo 8º, 4º, parte final da Constituição. E nesse voto, disse o eminente ministro Sepúlveda Pertence, cito entre aspas, isso está às páginas 721 e 22 da revista do julgado que citei e da publicação em Diário da Justiça de 8 de maio de 98. Disse Sua Excelência, a relatividade da liberdade sindical, como efetivamente concretizada na lei fundamental, deriva, sobretudo, da preservação de duas marcas características do modelo corporativista resistente: a unicidade, inciso 2 do artigo 8º, e a contribuição sindical de natureza tributária, parte final do inciso 4º do artigo 8º, que só com a unicidade poderia subsistir. E mais adiante disse o eminente ministro Pertence, em síntese, se a inequívoca manutenção do regime tributário da contribuição sindical, e aí ele cita no voto artigos 8º, inciso 4º e 149 da Constituição, é o que dá na Constituição as dimensões reais da muito relativa liberdade sindical afirmada. Não se pode tomar isoladamente a afirmação desta no caput do artigo 8º e tentar negar o que no inciso 4º, parte final, está patente e há de ser levado em conta para reduzir o alcance efetivo da proclamação retórica da liberdade do sindicato, disse o ministro Sepúlveda Pertence. E nesse julgamento, o eminente ministro também, Carlos Mário da Silva Veloso, assentou o seguinte, também cito, primeiro que tudo é preciso distinguir a contribuição sindical, contribuição instituída por lei, de interesse de categorias profissionais, artigo 149 da Constituição, com caráter tributário, assim compulsória da contribuição confederativa, instituída pela Assembleia Geral da Entidade Sindical, Constituição Federal, artigo 8º, inciso 4º. E há uma longa citação que faço do voto do eminente ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que, para precisar melhor, retificando, foi proferido no recurso extraordinário 198.092 perante a segunda turma e cujo resultado de julgamento restou publicado em 11 de outubro de 1996. Portanto, há precedente na linha da natureza da contribuição sindical, nesses dois recursos extraordinários que mencionei, a literatura jurídica sobre essa matéria, citei inicialmente a Mauri Mascaro Nascimento, também citei Ives Gandra da Silva Martins, cito também o professor Valdir Arnaldo Lesnal Perrini. Há nesta direção
a obra Comentários à Constituição do Brasil, pela editora Saraiva, volume 2, página 553, de autoria ou coautoria do saudoso professor Celso Ribeiro Bastos e do eminente professor Ives Gandra da Silva Martins. Me escuso de reproduzir o trecho em que se colocam precisamente nesta direção e arremato estas citações, senhora presidente, com o texto do professor e também magistrado paranaense Luiz Eduardo Gunter, que tratou, portanto, do aspecto específico do financiamento das entidades sindicais à luz da reforma trabalhista e das diretrizes normativas vinculantes estatuídas na Constituição de 1988, aonde Sua Excelência, o eminente magistrado, concluiu que exigir dos sindicatos uma postura ativa, sem que existam condições materiais para esse desempenho, é criar insegurança jurídica. Cito o trecho que aqui estou a mencionar. O meu voto é mais alongado, senhora presidente, mas assim, e agora vou resumir as conclusões, assim presto contas desse tripé na Constituição, nos dois precedentes que citei e nesses autores, e trago, portanto, à colação as conclusões desta ordem de ideias para arrematar o voto, dizendo, em primeiro lugar, que nesta ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Contimaf, estou examinando esta e, por via de consequência, todas as que estão aqui apensadas e que se concentram nesta matéria. Impugna, nomeadamente, o artigo 1º da Lei 13.647, que deu nova redação aos artigos que já mencionei da consolidação das leis do trabalho, e alterou a disciplina jurídica da contribuição social. A questão é de notória relevância para a ordem constitucional brasileira, eis que o custeio das instituições sindicais é tema de ordem constitucional à luz dos incisos 3º e 4º do artigo 8º. Em segundo lugar, portanto, assento que o regime constitucional, como disse e reitero, acolhido pela Constituição de 1988, ainda está sustentado em 3 pilares fundamentais: unicidade sindical, artigo 8º, inciso 2º da Constituição; representatividade compulsória, inciso 3º do mesmo artigo 8º; e contribuição sindical, inciso 4º do artigo 8º, parte final, combinado com o artigo 149. Entendo que, sem alteração constitucional, a mudança de um desses pilares desestabiliza todo o regime sindical e não pode, sem ofensa à Constituição, ocorrer de forma isolada. Por isso, a discussão sobre a constitucionalidade ou não da desconstituição da compulsoriedade da contribuição sindical há de ser ambientada nessa sistemática sindical integral, sob pena de desconfigurar o regime constituído pelo Constituinte, com perdão do pleonasmo, em 1988. Em terceiro lugar, senhora presidente, estou reiterando que a história constitucional brasileira demonstra que desde a década de 30 do século passado, foram atribuídas, quer estejamos de acordo ou não, foram atribuídas aos sindicatos funções que envolvem um fenômeno de publicização da natureza das referidas entidades. Eis que, nesse modelo, próximo ao controle do Estado, possuíam, ao seu início, uma função muito maior do que tem hoje, mas possuiu e ainda possui uma função mitigadora das tensões entre empregadores e empregados. Em relação a este modelo, houve
ao curso do século XX, uma ruptura com esta ordem de ideias, no momento em que os sindicatos, pessoas jurídicas de direito privado, livremente constituídos os sindicatos pelos interessados, com estatutos autoelaborados, com autonomias de atuação, passaram, a partir da década de 30, a ter uma natureza quase pública, praticamente consubstanciado como órgãos de colaboração do governo. E o que é pior, tutelados pelo então denominado, e que por durante muito tempo assim o foi, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com natureza padronizada, e passaram a ser obrigados a apresentar relatórios de suas atividades aos órgãos fiscalizadores competentes. Adotou-se a estrutura de um sindicato único em cada base territorial, comprometendo-se, em meu modo de ver, mas este foi o modelo então adotado, comprometendo-se a liberdade de fundação de mais de um sindicato de trabalhadores da mesma categoria e base territorial. Esse foi o modelo da Constituição autoritária de 1937, o modelo da unicidade sindical sobre a representação de um único sindicato e, àquele tempo, praticamente controlado pelo Estado. Esse modelo, na sua essência, vigorou até a proclamação da Constituição de 88, que trouxe inovações mitigadoras ao regime sindical e, portanto, atenuando aquele modelo corporativo altamente controlado pelo Estado, mas manteve, segundo entendo, da conjugação dos artigos 8º, incisos citados, e do artigo 149 da Constituição, esse tripé: unidade sindical, representatividade obrigatória e custeio das entidades sindicais por meio de um tributo, como a definiu o Supremo Tribunal Federal nos precedentes que citei, a contribuição sindical. Portanto, e em quarto lugar, senhora presidente, não está em discussão aqui a existência ou não da contribuição sindical, e sim se a sua natureza, nos termos da nova lei, pode conviver com a Constituição, sendo facultativa, ou se a opção constituinte a impõe como compulsória. As alocuções que estão na nova lei e que antes me referi, previamente autorizadas, condicionada à autorização prévia expressa e assim por diante, que li todas as expressões dessa ordem de ideias e que estão na Lei 13.467, fazem emergir essa controvérsia quanto à conformidade constitucional. Em quinto lugar, essa resposta passa pela compreensão da natureza da referida contribuição. E sobre isso, nos autos, entendo que a controvérsia não se chegou a verticalizar muito, embora aqui se percebeu nas sustentações orais, por evidente divergência quanto a isso. Mas, de qualquer sorte, há precedentes desse Supremo Tribunal Federal e o assento na doutrina jurídica, especialmente no texto que citei, do professor Ives Gândara da Silva Martins, sobre a natureza tributária da contribuição, que entendo presente nos precedentes desse Supremo Tribunal Federal e também na doutrina especializada que citei. Nesta medida, e em sexto lugar, entendo que a nova lei desinstitucionaliza de forma substancial a principal fonte de custeio das entidades sindicais e a torna, como se disse, facultativa nos termos da nova redação que restou dada aos dispositivos da CLT. Em sétimo lugar, senhora presidente, entendo que a alteração da natureza jurídica da contribuição social que este tribunal, nos precedentes que citei, e na doutrina autorizada que também mencionei, a definiu como típico tributo, a alteração de tributo para a contribuição negocial facultativa, importa também, em meu ver, numa inequívoca renúncia fiscal pela União, por não ter sido acompanhada de seu impacto orçamentário e financeiro. Desta tribuna, foi dito que estes dados empíricos não podem ser de todos descartados.
E aqui vou ao encontro da sustentação que fez, embora não ao encontro da conclusão da outra sustentação que aqui foi feita. Porque o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que foi acrescido pela emenda constitucional 95 de 2016, exige em matéria de renúncia fiscal, isso não depende, em meu modo de ver, da vontade do legislador ordinário, nem da compreensão do magistrado. Isso decorre do que está escrito no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, tal como acrescido na redação da emenda constitucional 95. E aqui, com todas as vênias da sustentação feita pela ilustre ministra, advogada-geral da União, entendo que, considerando que a contribuição sindical obrigatória tem destinação específica estabelecida por lei, estando 10% do valor arrecadado dos empregados destinado à denominada conta especial emprego e salário, que está na base do FAT, como se sabe, deste fundo, constitui, nesse particular, receita pública. E, nesta medida, era obrigação constitucional indicar expressamente para sua alteração estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Não examinei, porque não encontrei essa demonstração nos autos, o que, em meu modo de ver, configura inconstitucionalidade formal das alterações em pauta e objeto das ações diretas de inconstitucionalidade ora analisadas. E, por último, senhor presidente, e aqui concluo, sobre a perspectiva da inconstitucionalidade material, entendo que ganha relevo a real possibilidade de fazer sucumbir, com a alteração legislativa, o regime sindical reconhecido pela Constituição de 88 e que, no meu modo de ver, se impõe não perante apenas o Poder Judiciário, mas também perante o legislador ordinário. Isto porque, ao manter-se na sistemática constitucional que temos hoje vigente, a unicidade sindical e a obrigação de representação de toda a categoria, incluindo associados e não associados, a inexistência de uma fonte de custeio obrigatório, em meu modo de ver, isto inviabiliza a atuação do próprio regime sindical previsto na Constituição. Entendo que essa foi a opção da Constituição, estejamos ou não de acordo com ela, e a unicidade sindical e a representatividade obrigatória, sem esse custeio, por meio de um tributo que está autorizado constitucionalmente, em meu modo de ver, na parte final do artigo 8º, desafiam o modelo sindical brasileiro e, ainda que de forma diferida, entendo que se projetam para uma ofensa àquilo que foi constitucionalmente reconhecido em 1988. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização, que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial ou real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas, até porque o próprio legislador infraconstitucional reafirmou e reforçou o poder de negociação sindical. E, ao fazê-lo, à luz da Constituição, entendo, com todas as vênias da compreensão em sentido diverso, que evidentemente são sustentáveis, mas concluí que não poderia sustentar o legislador infraconstitucional, de um lado, o poder de negociação sindical, que é coerente com o pluralismo, mas, por outro lado, manter a unicidade sindical e, assim, em meu modo de ver, atinge a capacidade concreta e de funcionamento institucional das entidades. Portanto, senhora presidente, com base no artigo 8º, incisos 1, 2, 3 e 4 ao seu final, e 149, com base na doutrina que mencionei,
especialmente dos professores Ives Gandra da Silva Martins, Amaury Mascaro Nascimento, Evaldir Perrini, com base nos precedentes que citei. Citei 2, mas há outros que estão em meu voto. RMS 21758, recurso extraordinário 180745, agravo regimental em agravo de instrumento 456634 e também recurso extraordinário 493.456, bem como recurso extraordinário 198092, ou seja, com base nesses dispositivos da Constituição, nessa doutrina e nesses precedentes, tenho que a Lei 13.467, além de formalmente inconstitucional, também sob a perspectiva material, quando torna facultativa a contribuição sindical, sem que se tenha alterado a unicidade sindical e a representatividade extensiva a toda a categoria, é também inconstitucional. Portanto, o voto que trago à colação, senhora presidente, é no sentido de conhecer a apresentação de inconstitucionalidade e julgar integralmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade das expressões que mencionei e que constam agora dos artigos 545, 578, 79, 82, 583, 587 e 602 da CLT, com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.467, e é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E, na forma que tínhamos combinado, então, ouviríamos apenas o voto do ministro, antecipando o voto do ministro Fux. Tenho certeza que o ministro Alexandre, os que antecedem, concordariam, e suspendemos o julgamento para continuidade na sessão matutina de amanhã. Por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, agradeço a Corte, luz representante do Ministério Público, senhores ministros, senhores advogados aqui presentes, um número expressivo, e demais presentes a quem interessa o desate dessa causa. Senhora presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar o ministro Edson Fachin pela profundidade, pela agudeza do voto, aliás, como só ser sempre o trabalho do eminente colega. E ele sempre diz que aqui pode haver dissenso, mas não há discórdia. Então, é sobre esse ângulo, ministro Fachin, que eu penso venha para trazer aqui alguns elementos que são dissonantes em relação ao voto de Vossa Excelência. Eu prometi ser breve, vou sintetizar, mas vou juntar o voto. Claro. Então, de início, senhora presidente, eu destaco que a Lei 13.467, ela não contempla normas gerais de direito tributário e, a fortiori, não reclama para esse tema uma exigência de lei complementar. Por outro lado, a Constituição ela é expressa ao abordar a exclusão de crédito tributário que demandaria uma lei complementar, que, segundo a própria Constituição, no artigo 150, parágrafo 6º, essa exclusão do crédito tributário ocorreria com redução da base de cálculo, subsídio, isenção, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Não há nenhuma referência à concessão de outros benefícios. O Supremo Tribunal Federal ele é muito adstrito a essas expressões reproduzidas do Código Tributário para a Constituição, tanto assim que no Constituição Ordinária 550.652, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que a exigência de lei específica prevista no artigo 150, parágrafo 6º, que era a exclusão do crédito tributário, restringe-se às concessões dos benefícios nele mencionados. Por outro lado, senhora presidente, eu também, sob um ângulo material, eu repugno de forma urbana e com todas as vênias a peste de atentado contra a isonomia tributária. Eu verifico aqui que a lei exige prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical. Sendo assim, o critério utilizado pela norma ele é homogêneo e ele é igualitário. E também, como consequência lógica da premissa anterior, se não se trata de tributo, não há motivos para invocar limitações ao poder de tributar.
Também sustenta-se que a compulsoriedade da contribuição sindical teria força constitucional. Eu vou ao artigo 8º, inciso 4º da Constituição, e leio: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, independentemente da contribuição prevista em lei. A parte final do dispositivo deixa claro que cabe à lei dispor sobre a contribuição sindical, não havendo nela qualquer comando ao legislador que determine a compulsoriedade da exação. O argumento teórico básico em favor da cobrança forçada de taxa para custeio dos sindicatos reside no problema de que pode haver free riders, ou seja, pessoas que se aproveitam do sindicato para que promove negociações coletivas e acabam tendo efeitos ultrapartes. Mas isso só acrescenta o poder político dos sindicatos. E eu digo que, e aqui é um detalhe interessante, porque alega-se que isso seria uma produção subótima dos sindicatos, em razão exatamente de promoverem ações e deduzirem pretensões em favor dos sindicalizados. E aqui eu destaco que foi a ratio essência da lei, numa interpretação histórica, que, longe de haver uma produção subótima de sindicatos, é amplamente conhecido o problema da proliferação de organizações sindicais no Brasil. Esse problema, inclusive, foi apontado na exposição de motivo. E eu vou ler só um trecho dessa exposição de motivo. A existência de uma contribuição de natureza obrigatória explica em muito o número de sindicatos com registro ativo existentes no país. Até março de 2017, eram 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo os dados obtidos pelo Ministério do Trabalho. Comparativamente, isso que me chamou muita atenção, no Reino Unido, em contraposição aos nossos 11.000 de empregados e 5.000 de empregadores, no Reino Unido há 168 sindicatos, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e na Argentina 91. Aí dizem os legisladores, um dos motivos que explica essa distorção tão grande entre o número de sindicatos existentes no Brasil e em outros países do mundo é justamente a destinação dos valores arrecadados com a contribuição sindical. Somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3.960.000. Portanto, eu digo que o legislador democrático constatou que a contribuição compulsória vinha gerando uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, o que configura, notadamente, uma perda social em detrimento dos trabalhadores. Esses números estratosféricos de sindicatos não se traduzia em uma correspondente aumento de bem-estar de qualquer categoria. A nossa própria Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configura indevida interferência na autonomia nem no sistema sindical. E aqui eu cito o ADI 2522 do Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Eros Grau. Trago também, senhora presidente, de forma sintética, um argumento constitucional muito expressivo que consagra como direito fundamental, um dos direitos fundamentais, a liberdade de associação, sindicalização e de expressão. E no texto da exposição de motivos, vem devidamente claro que não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo,
que a Carta Magna determina que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Sob o enfoque da liberdade de expressão e não de associação, assento que é consabido que as entidades sindicais frequentemente, mas isso é público notório e vigora a regra notória não é de probacionem, frequentemente os sindicatos se engajam em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos. Ocorre que o discurso político é o núcleo por excelência da liberdade de expressão. Ao exigir que indivíduos financiem atividades políticas com as quais eles não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, o regime anterior certamente vulnerava a garantia fundamental da liberdade de expressão. Eu trago aqui um caso emblemático da Corte Suprema dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, e esse julgado ele é exatamente do dia de hoje. American Federation of State and Municipal Employees. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que um trabalhador não filiado a sindicato não pode ser obrigado, por lei, a pagar contribuição sindical denominada agency fee. A Corte estabeleceu que a extração forçada e não consentida de contribuições sindicais viola a primeira emenda da Constituição norte-americana, a qual garante as liberdades de expressão e de associação. A Suprema Corte rebateu dois argumentos semelhantes aos lançados pelos requerentes da presente ação. Primeiro, quanto à alegação de que, sem as contribuições obrigatórias, haveria enfraquecimento da atuação dos sindicatos, anotou que em 28 estados em que a lei proibindo as exações compulsórias, milhões de trabalhadores continuam a ser representados por sindicatos, não tendo ocorrido prejuízo ao que eles denominam de labor peace, ou seja, paz laboral. Em segundo lugar, eles entendem que, ainda que possa favorecer outrem, também trabalhador, os sindicatos que se beneficiam também da prerrogativa de representarem trabalhadores não filiados, aumentando exatamente seu poder político e a sua influência. E aí a Corte usa de um argumento muito interessante com relação a quem vai ser favorecido sem pagar nada. Ela argumenta que, do contrário, seria preciso concluir que, para financiar grupos de lobby em favor dos idosos, por exemplo, o governo poderia obrigar todos os idosos a pagar uma contribuição. A primeira emenda não permite que o governo obrigue uma pessoa a financiar a atuação de outra só porque o governo pensa que o seu discurso promove os interesses da pessoa que não quer pagar. E aí a conclusão do acordo é que os empregados devem escolher financiar o sindicato antes que qualquer coisa lhes seja tomada, que isso é um princípio básico da democracia. Quer dizer, não se pode tomar capitais para financiar sindicatos sem que o empregado consinta. Não havendo razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a opção do legislador, é de se respeitar essa escolha democrática. No Estado democrático de direito, a deferência é ao parlamento, com a presunção de constitucionalidade das leis. Por fim, sobre esse eventual desastre que poderia ocorrer em relação ao sistema dos sindicatos, eu ressalto que essa afirmação ignora que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, inclusive a contribuição confederativa, a contribuição assistencial do artigo 513-E da CLT e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes em regra de negociação coletiva. Mais ainda, a Lei 13.467 ampliou as formas de financiamento da própria assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais,
conforme a nova redação do artigo 791, a CAPT e a CLT. Por derradeiro, a própria Lei 5584/70, em seu artigo 17, já dispunha, e aí o trabalhador não ficará à deriva, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre a Defensoria a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. Só, senhora presidente, que eu vou fazer a juntada de voto. Me comprometi à síntese pela generosidade da Corte de admitir que eu votasse primeiro e concluo meu voto pedindo vênia ao ministro Edson Fachin no sentido de indeferir a liminar, porque num juízo prévio, perfunctório, sobre o fumos boniures, a probabilidade... Mas aqui nós já estamos julgando e o voto do ministro já foi pela procedência do pedido, ou seja, foi de mérito. O voto foi no mérito. Foi no mérito, também. Então, se vou acompanhar... diverge... Pelo texto do meu voto, eu vou acompanhar essa metodologia e já julgar e voto pela improcedência das ações diretas da inconstitucionalidade e pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade, para assentar a compatibilidade da lei com a Carta Federal. Pois não. Então, na forma que tínhamos inicialmente ajustado, proclamo o resultado provisório, que após o voto do ministro relator, que julgava procedentes os pedidos formulados nas ações diretas e improcedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, do que divergiu o ministro Luiz Fux, no sentido da improcedência dos pedidos formulados nas ações diretas e da procedência do pedido formulado na ação declaratória, suspendeu-se o julgamento para continuidade no início na sessão matutina desta sexta-feira, 29 de junho. Eu agradeço aos senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, em especial os que houveram na tribuna, senhora Procuradora, Advogada-Geral da União, ministra Grace, senhores servidores, senhora Secretária de Sessões, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada.